Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Venezuelana no Brasil, onde estarei divulgando informações sobre o meu país, a Venezuela, para explicar melhor os motivos que levaram a muitos venezuelanos a deixar o nosso país, em muitos casos pedindo refúgio. A minha ideia é trazer informações sobre as causas da crise, mas também as coisas boas do meu país, que tem riquezas, paisagens maravilhosas e principalmente gente incrível, cheia de talento e garra. Não esqueçam de me seguir no Instagram, Facebook e Twitter e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Neste vídeo, eu compartilho uma conversa que tive com Marcos Vinícius, do podcast Todos os Países do Mundo, onde falamos de uma boa variedade de assuntos, desde música até política. Me acompanhem. Vamos lá então, pessoal. Estou aqui com a Isabel. Ela é venezuelana, ela está aqui no Brasil. Tá em Minas Gerais, né? Belo Horizonte? Estou em BH. Desde que eu cheguei, já vim para BH. Legal. Então, antes de mais nada, se apresenta para quem está ouvindo. Bom, então eu sou Isabel Vasques, eu sou venezuelana, moro aqui tem 5 anos, quase 6, que eu cheguei em janeiro. Aí a gente tem todo esse tempo aqui da pandemia que já quase comeu um ano, né? A primeira pergunta é sobre isso. Você até postou um vídeo. Você tem um canal super legal e uma página no Instagram também. Eu até recomendo aqui para quem está ouvindo. E você fez um vídeo falando que você estava com Covid, né? Como que foi? Então, eu peguei final de junho. E assim, eu trabalho numa empresa automotiva, então a gente tem um protocolo muito rigoroso. A gente está em casa desde março, e eu não estava saindo para nada, só para ir para o supermercado. Então, teoricamente, a possibilidade de pegar era bem restrita, porque ainda com todos os cuidados, álcool e lavagem de mãos toda hora, e não sei o que, aquela paranoia. E aí teve um dia que eu acordei de manhã, assim, com uma dor de cabeça. Eu tinha tomado um vinho à noite, assim, achei que podia ser ressaca, não tinha tomado tanto, mas pensei que podia ser ressaca. Só que a dor de cabeça continuou, e não era normal acontecer isso comigo. Aí a gente saiu, esse dia tinha supermercado, a gente foi pro supermercado. Na hora que eu voltei, já voltei com o corpo ruim, assim, com mal-estar. Falei, aí, já... Será que? Não acredito. Você nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Não. Sempre eu sou. Como que tá a situação na Venezuela do Covid, falando nisso? Bom, tá um caos, porque, assim, lá, além da pandemia, lá tem diversos problemas. Então, agora tá tendo um problema grave de gasolina, que ninguém entende. Um país petroleiro, como que eles conseguiram estragar nossa indústria e chegar nesse ponto de não ter gasolina. E então, assim, tem isso, os serviços de saúde são muito ruins, o acesso às coisas são muito difíceis para muitas pessoas, é muito complicado se abastecer de alimento, tipo assim, a gente fica aqui em casa e você consegue ter as coisas que você precisa, mas lá é tudo uma luta, então é realmente complicado, e já começou a crescer a taxa aí de contágio, então o negócio está complicado. E lá eles estão fazendo quarentena desde a época que começou aqui também, então não tem sido tão grave por conta disso, mas obviamente também as pessoas lá não conseguem ficar paradas, porque eu acho que a maior parcela da população trabalha no dia a dia, assim, então se não sai para trabalhar, esquece, não tem como comer. E você citou alguns problemas, né, que a Venezuela tem enfrentado, e foi por esse motivo que você deixou a Venezuela? E por que você escolheu o Brasil? Sim, eu saí em 2015, assim, aqui a crise começou a ser um pouco mais noticiada em 2018, mais ou menos, quando começou a chegar essa onda de imigrantes, mas a crise da Venezuela vem de muito mais tempo. Só que, obviamente, tem ido piorando, cada ano é uma coisa assim, exponencial, como que foi piorando. Mas já na época que eu morava lá, tinha falta de energia, a gente tinha que pagar
não sei, acho que é semanal, a gente tinha um apagão lá de horas, assim, nessa época a gente ainda ia para o cinema e tal, então já me pegou a gente estando no cinema e a gente teve que sair porque acabou a luz no centro, no shopping inteiro. Nossa, no cinema. Uma loucura. Aí, e lá, assim, é muito quente. A Venezuela é um país na linha do Equador, então o calor lá é muito intenso, então você não consegue ficar sem ar-condicionado. É uma loucura. Então tinha hora que a gente saía de casa, ia lá, sei lá, para uma loja, para um shopping, para qualquer coisa, para tentar pegar um arzinho, assim, para não ficar no calor em casa, porque era muito tenso. Na casa que a gente morava num apartamento lá que a água era de poço, eu não sei como fala isso, tipo, daquele poço profundo. Uhum. E ele precisava daquela bomba para tirar a água e estragava, roubava, não sei o quê. Então, toda hora a gente estava com racionamento de água. Então, a gente tinha água, tipo, de manhã 1 hora, meio-dia tinha mais 1 hora de água e à noite tinha mais 1 hora. Então, você tinha que se programar em função disso. Se você não tomou banho na hora que tinha água, esquece. Então, fora isso, a gente tinha que ficar estocando água para conseguir tomar um banho. E eu te falo, assim, a gente era classe média, a gente tinha uma condição boa dentro das condições de lá. E mesmo assim a gente passava por essa situação. Nem te falo o que passam as pessoas com menos recursos, né? É muito mais crítico. Entendi. E aí, então, assim, acesso a alimento, nessa época ainda, você conseguia, mas você tinha que ficar caçando os produtos. Então, era roteiro pelos supermercados para ver onde... E se você conseguir alguma coisa que você sabia que faltava, já compra, porque então é melhor comprar agora, que pode faltar. Então, eu tinha estoque de produtos em casa para a gente conseguir ter uma vida um pouco mais normal. E por que você escolheu o Brasil? Eu sei que países como Equador, mesmo a Argentina, o Chile, bastante venezuelano escolhe esses lugares, né? Por que você escolheu o Brasil? Na verdade, a língua é uma coisa que retrasou um pouco a vinda de venezuelanos para o Brasil, porque, logicamente, não é todo mundo que fala português, nem era uma coisa que ninguém pensava. Pelo trabalho que eu trabalho no setor automotivo, eu já visitava o Brasil. Eu vim a trabalho várias vezes. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui foi em 2011. Daí eu passei aqui 2 meses nessa época. Então, cheguei aqui sem falar nada de português. Passei muito trabalho. E aí, por conta disso, eu comecei a estudar português, que eu virei uma referência por conta dessa primeira vinda que eu passei aqui. Depois que a crise começou a se aprofundar na Venezuela, eu já comecei a linha com meu marido, a gente começou a procurar opções para ver para onde que a gente ia e tal. E surgiu uma oportunidade aqui de trabalho e era tipo a melhor opção para a gente, que já envolvia um trabalho fixo. A gente não queria sair para queimar a nossa poupança e ficar dependendo aí da sorte, né? Porque tem muita gente que fez isso, vendeu tudo e foi se aventurar pelo mundo e queimaram o dinheiro que tinha. Então, assim, a gente não queria chegar nesse ponto. Então, a escolha foi mais por conta disso, de tomar segurança, pelo menos para a gente recomeçar e se abrir caminhos de novo, né? Tá. E sempre foi BH? Você sempre morou aí? Sempre foi BH. E você conhece outras cidades do Brasil ou não? Sim. Aí quando eu vim, eu tive que ir para Pernambuco. Nesse primeiro ano, eu fiquei um tempo indo e voltando toda semana para Pernambuco. Então, conheci Recife, a planta nossa fica em Goiânia, e eu ficava em João Pessoa. E aí, depois, com o tempo, a gente conheceu o Rio, porque o nosso consulado fica no Rio para BH, então já tive que ir lá para fazer algumas trâmites de passaporte, essas coisas. São Paulo, a trabalho também, teve uma escapada que a gente conseguiu ir dar uma volta lá em São Paulo. No sul a gente conhece pouco, só Santa Catarina e Navegantes, mas a gente tem tentado dar uma... Mas eu acho o turismo aqui muito caro, aqui dentro do Brasil.
Realmente, realmente. Inclusive, você conhece mais cidades no Brasil do que eu. Bom, se perguntar para mineiro, eu conheço mais Minas do que muito Belo Horizonte. Né? A gente gosta de andar. Não, legal, super legal. Você sentiu diferença nessas cidades? Porque as pessoas de Minas Gerais são conhecidas do Brasil afora por serem super simpáticas, né? São muito simpáticas. São demais. Eu já fui para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Eu fiquei só um final de semana, mas eu amei. E eu queria saber, você sentiu esse choque, principalmente aqui em São Paulo? Eu sou de São Paulo, as pessoas são um pouco mais sérias, talvez. E você sentiu diferença ou não? Sim. Assim, o problema é que quando a gente é estrangeiro, eu sinto que isso abre muita porta em algum sentido, assim, pra gente. Toda hora que a gente chega em algum lugar e o pessoal sente sotaque e já pergunta, vocês são da onde? E não sei o quê. E aí a gente vai, e pra mim é até difícil, tem horas que é difícil eu conseguir fazer uma coisa rápida, porque qualquer lugar que eu entro, que o pessoal percebe o sotaque, já vem a pergunta. E falou que é da Venezuela, então já é uma hora de história. Né? E o que mais as pessoas... Pode falar. Aí todo mundo, mas lá tá tão ruim, igual o pessoal fala nas notícias. É isso mesmo? Não, é isso e até pior. Né? A notícia não consegue passar tudo o que acontece. Isso que eu ia perguntar. As pessoas fazem esse tipo de pergunta, ou já fizeram perguntas diferentes, elas confundem a sua nacionalidade? Confundem demais. O meu marido, ele é mais branco, o cabelo um pouco mais louro, assim. Aí todo mundo acha que ele é italiano, que ele é gringo mesmo. E aqui, assim, eu percebo, dependendo das regiões, o conhecimento de geografia não é tão bom, né? Então, tem gente que nem sabe onde que fica a Venezuela, já acha que confunde com Peru, assim, nada a ver, é muito engraçado. Aí a gente assim, não, gente, não tem nada a ver Peru com a Venezuela. A Venezuela fica lá em cima, é fronteira com o Brasil. Faz parte, né? E aproveitando que a gente está nesse assunto, eu queria te perguntar um ponto negativo também, né? Sobre ser estrangeiro no Brasil. Eu vi que você já fez alguns vídeos sobre isso. Você já se deparou com algum episódio de xenofobia? Não. Eu acho que assim, o mais difícil é o desconhecimento para a gente conseguir resolver coisas normais. Do tipo, eu senti muita, como eu comecei a vir antes de morar aqui, em 2011, eu senti que nessa época, assim, era um despreparo muito grande para atender o turista, muito. E eu senti que melhorou muito depois da Copa. Então, por exemplo, nessa época que eu vim, assim, comprar, né, na Venezuela a gente tá nessa crise agora, mas a gente era um país que estava muito bem. Então, a gente, na época que ela tinha BlackBerry normal, todo mundo tinha, eu cheguei aqui e aqui ninguém usava isso, era só para executivo, gerente de empresa. Aí eu precisava, por exemplo, um plano de dados para o telefone, nossa, ninguém me vendia porque eu tinha que ter CPF. Eu, gente, mas se eu não moro aqui, como que vocês não conseguem vender isso? Não tinha forma. Aí eu tive que fazer, nessa época eu tive que fazer com o recepcionista do hotel, fez o plano para mim, no nome dele, aí eu pagava para ele, foi assim, uma confusão muito, muito doida, assim. Depois melhorou muito. Então eu acho que melhorou muito esse tipo de coisas mais simples, mas, por exemplo, se você vai perguntar para alguém como que você resolve a identidade, essas coisas, é muito complicado que ninguém consegue te auxiliar. Então, é mais isso, mas eu nunca senti rejeição, nem xenofobia mesmo, nem alguém falar, esses venezuelanos que estão aqui, não. Mas eu sei que as pessoas que vêm agora como refugiados passam principalmente Roraima e Manaus, porque lá tem muito venezuelano. Então, nem consigo falar que os brasileiros são ruins por isso, porque eu imagino que deve ser muito ruim também, do nada você começar a ver essa invasão de gente e sim estrutura para receber, né? Porque o Brasil também tem muitos problemas, tem falta de emprego, então não é simples você abrir esse espaço para tanta gente de um dia para o outro. Mas eu fico feliz com o seu relato, porque eu
já, como eu falei, são 20 episódios e eu sempre pergunto sobre xenofobia. E a maioria das pessoas ou nunca teve nunca passou por isso, ou se teve foi apenas uma vez. Então, eu acho que a gente tem um problema, assim, racismo, um pouco de xenofobia, mas são poucas pessoas e a maioria dos brasileiros não representam isso. Isso eu fico bem feliz com o seu relato. São 5 anos aqui, né? Então é bastante tempo. Bom, você nunca passou por isso. E eu queria te perguntar, você quer falar? É que eu pensei também que, obviamente, assim, eu estou numa condição melhor, que eu já vim empregada, então eu entro numa loja e ninguém vai ver que eu, assim, sem pensar em classismo, mas as pessoas me veem bem arrumada, então não vai ter essa rejeição. Eu imagino que o pessoal que está numa situação mais com mais carência deve sentir um pouco mais essa dificuldade. Mas também... Isso. Te entendo, realmente. E eu queria saber, antes de você vir para cá, você vinha a questão de negócios, né, em tempos menores. Eu queria saber o que é falado do Brasil na Venezuela, porque é um país tão perto aqui, são países parecidos, né, as pessoas são parecidas. E o que é falado do Brasil, assim? Passa novela lá? Passava as novelas. Eu sou pouco de assistir novela, mas lá passou na época do Renascer, tinha Chica da Silva, o Clone. Sim. Algumas assim que foram mais famosas. E obviamente o samba, o carnaval é uma coisa que todo mundo gostava lá de assistir, e tinha muito, mas te falo, muito fanático do Brasil na hora da Copa do Mundo, assim, porque o nosso time de futebol, ele sempre, assim, nunca chegou na Copa do Mundo. Tem aqui até piada em referência a isso, eu tenho até um artigo no meu blog falando disso um pouco. Mas, então, na hora que era a Copa América, o pessoal torcia para o Brasil. Olha que curioso. Então, tinha gente lá com a camisa amarelinha, não sei o que e tal, porque eram brasileiros. Eu achava muito engraçado. E eu acho que o Bossa Nova também teve muita receptividade lá na Venezuela. Minha sogra, até meu marido, assim, eles gostavam muito de ouvir Bossa Nova. Eu comecei a gostar da música brasileira depois que eu vim para o Brasil. Nunca foi uma coisa que eu botava para ouvir nem nada. E o que você gosta, por exemplo? Eu sou mais desse tipo de música, assim, MPB, pagode. Poucos, aqui se ouve muito sertanejo. E eu gosto, mas não gosto tanto, obviamente, como o Belo Horizontino. Eu sinto falta da minha música. Mas se a gente tá numa festa, a gente curte e é legal. Mas, claro. Mas sou mais dessa onda aí do MPB. Mas uma música bem comum na Venezuela, cita alguma aí para quem tá ouvindo. Recente, quando teve o Michel Teló, aquela música Nossa, Assim Você Me Mata, foi super sucesso. Atingiu todo mundo, né? No mundo inteiro. E aí era engraçado, que eu já falava português nessa época, eu ouvia o pessoal cantando umas coisas nada a ver. Mas o povo ouvia. Mas e música venezuelana, assim, qual música mais famosa lá? A gente ouve muito salsa, muito. Vamos! Llévala al cine. Tem as nossas músicas tradicionais. A gente tem uma música que é bem típica, que a gente compartilha com a Colômbia, porque não sei se as pessoas estão ligadas, a maioria não estão, inclusive os venezuelanos não estamos tão ligados nisso. A Venezuela era o mesmo país, a Venezuela e a Colômbia era o mesmo país em alguma época, na época da colônia, né? E então tem muitas tradições que são muito parecidas. Então tem essa música é Joropo. Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram mostrando.
danças bem típicas e tal, e tem um sapateado assim diferente. Eu vi, muito legal. É bem legal. E tem tambores, a gente tem muita influência africana, porque a gente teve também escravidão. Então tem muita influência africana e tem muita música com tambores. Tem um instrumento que é muito típico da Venezuela, que é o quatro. É tipo um cavaquinho, um pouco diferente. Então, as nossas músicas típicas normalmente tem isso. E aí tem gaitas, que são umas músicas de uma região de Maracaibo, que é o estado Zulia. Eles têm umas músicas bem específicas também, que ouvem muito no Natal. Já estava começando a ouvir gaitas e se preparando para o Natal. Lá, o nosso carnaval é o Natal. É a festa mais importante da Venezuela. Assim, o Natal é uma coisa que a gente começa a sonhar com o Natal desde setembro. Curioso. Legal. O carnaval não é tanto igual aqui, que para mim é muito engraçado ver o pessoal sonhando que chegou dezembro e já está chegando o carnaval. E eu assim, não, gente, é Natal primeiro. Legal. Eu não sabia, achei bem interessante mesmo. E você falou um pouco da relação do Brasil, você sabia um pouco, música, novelas. Como que é a relação com outros países, principalmente com a Colômbia? A relação, pelo que eu vejo daqui, é uma relação boa, né? Teve uma época que os países passam por momentos difíceis de forma cíclica, né? Então, já teve a época que eram os colombianos que chegavam para a Venezuela, muitos, a gente recebeu muito colombiano. Só que, obviamente, assim, não eram os colombianos mais bem formados, não era um pessoal com estudos universitários nem nada, então chegavam lá, às vezes em condições ruins, igual a gente está chegando o venezuelano aqui também, e então teve uma época que teve xenofobia frente aos colombianos, que as pessoas gostam muito de falar que os venezuelanos recebemos todo mundo bem e tal. Obviamente nós fomos muito receptivos com muitas nacionalidades, mas eu lembro de xenofobia contra os colombianos nessa época. E agora, como eles são dos países que receberam mais venezuelanos, a gente está sofrendo xenofobia na Colômbia por conta do volume de imigrantes que chegaram lá. A gente teve uma onda migratória, na época que a gente saiu, foi tipo a segunda onda migratória, que era a onda dos profissionais, pessoal que tinha bons empregos, que conseguiu ter uma poupança primeiro para conseguir sair numa condição boa e tal. Já essas últimas ondas têm sido assim, o pessoal que já talvez tinha alguma profissão, mas era uma profissão com um nível um pouco menor, e então já chegaram, assim, chegam aqui sem nada. Eu ouço histórias de gente que chegou aqui com R$100. Então, tipo, caramba, nossa. Obviamente e aí dessa forma chega na Colômbia, então se não conseguem arrumar um emprego rápido e tal, ficam dependendo de abrigos, da caridade. Então é bem complexo. Eu nem consigo sinalizar se esses países por ser xenófobos, porque é difícil também você receber tanta gente de um dia para o outro, sem a estrutura para ajudar. Mas você acha que a relação do Brasil, Colômbia, eventualmente o Equador, essa relação quanto à xenofobia, você acha que são iguais? Esses países que, principalmente as cidades mais próximas, né, que recebem venezuelanos, eles são xenófobos iguais ou não? Não, cada país tem sido diferente. Eu acho que na Colômbia tem tido muita rejeição, agora mais recente, para mim, por conta do volume. E pelo tipo de pessoas que chegaram também, porque não todas as pessoas são boas, então obviamente também o que aparece nas notícias é os casos ruins, mas tem muita gente que chegou e conseguiu empreender e trabalham e são ótimos trabalhadores e conseguem se mostrar como bons, mas sempre a parte ruim é a que aparece mais nas notícias, né? Então já vira, os venezuelanos estão chegando aqui para
fazer bagunça, não sei o quê, então é complicado. Eu acho que o pior país que eu ouço falar é o Peru. Tem tido muita rejeição e tem sido muito complicada a situação lá. Panamá teve uma época que foi bem ruim, que quando a gente mudou para o Brasil, o destino dos venezuelanos era o Panamá. Todo mundo ia para lá. Porque era perto, era um voo que tipo, dava 1 hora para ir para o Panamá, era super perto. Então as pessoas iam para lá, sentiam que era parecido e ainda dava para voltar quando as pessoas sentiam saudade, dava para voltar para casa mais fácil. Aqui é super longe, então não é que eu consigo arrumar um voo assim, vou amanhã para Venezuela, não. E agora, depois a situação foi piorando, agora não tem nem opções, mas eu sinto isso, assim, tem países que tem sido, o Brasil tem sido muito receptivo, muito. E aqui tem muitas ONGs que eu até coloco no meu blog à disposição para quem tivesse a intenção de ajudar, que o trabalho tem sido muito organizado e aqui se preocupam também por dar dignidade, arrumar emprego para as pessoas, para não ficar dependendo de uma ajuda para sempre. Então, filtram os currículos e ajudam também a encaminhar para algum emprego, ajudam a montar uma casa para ter uma estrutura básica para as pessoas daí conseguir decolar, né? Então, eu sinto que a estrutura aqui tem sido muito melhor organizada do que em outros países. Obviamente que eu estou aqui, estou mais perto também, eu consigo enxergar melhor, mas eu não vejo isso em outros países. Aqui tem sido muito bom. Legal, um ponto bem positivo aí para o Brasil. E você tem familiares lá na Venezuela? Ainda tenho. Meus pais, meus sogros, tem um irmão que ainda mora lá. Eu tenho uma irmã que mora na França. Legal. E família espalhada pelo mundo. Tem família no mundo inteiro. Na Argentina, na Espanha, enfim. E ainda tem esse irmão que mora lá com a esposa dele. Eu queria até aproveitar e perguntar um ponto que eu estou bem curioso. Eu queria falar sobre política. É um assunto até um pouco polêmico, ainda mais se tratando de Venezuela.